Meu marido queria bater laje todo dia e foi assim que ele morreu aos 46 anos. Este canal é feito de histórias que recebemos de nossos seguidores. Antes de começarmos, deixe o like e se inscreva para apoiar nosso canal, pois isso é muito importante para continuarmos trazendo lindos relatos de pessoas batalhadoras assim como você. A história de hoje com certeza vai te emocionar. Vamos lá! Olá, meu nome é Divina, tenho 70 anos, e este não é o fim da minha história. Sabe aqueles dias que chegam de mansinho, sem alarde, mas que, de alguma forma, carregam o peso de uma vida inteira? Meu aniversário de 70 anos foi exatamente assim. Acordei cedo, como sempre. Fiz meu café preto, forte, do jeitinho que Valdir gostava, ainda que ele não esteja mais aqui há tanto tempo. Me sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando o céu. Tinha uma cor azul lavada, como se Deus tivesse passado um pano molhado nas nuvens só para me lembrar que a vida, mesmo sofrida, ainda pode ser bonita. É estranho como a gente vai ficando mais velha e, ao invés de esquecer, a memória parece ficar mais viva. Eu me lembro de tudo, como se fosse ontem. Do cheiro da casa quando a gente ainda morava em Duque de Caxias, das crianças correndo, dos gritos do Valdir mandando baixar o som da televisão e, principalmente, daquela terça-feira. A última terça-feira. Mas eu não quero começar por ela. Ainda não. Quero voltar um pouco mais. Voltar para quando tudo parecia fazer sentido. Ou, pelo menos, quando eu ainda não sabia quantos pedaços uma mulher podia carregar no coração sem deixar de bater. Meu nome é Divina. Fui mãe aos 17, viúva aos 29, e desde então, passei a vida fazendo de conta que estava inteira. A verdade é que não estava. Não depois da forma como Valdir partiu. E nem do que ele me contou, no último dia em que consegui olhar nos olhos dele. A gente se conheceu quando eu ainda era praticamente uma menina. 16 anos recém-feitos, cheia de sonhos bobos e vestidos floridos. Ele, um homem feito. 40 e poucos anos nas costas, já calejado da vida, pedreiro de sol a sol, rústico, falante, e com aquele jeito meio mandão que fazia parecer que sabia de tudo. Eu não me apaixonei de primeira. Ele, sim. Pelo menos é o que ele sempre dizia. Mulher igual você, Divina, não se encontra nem no céu, ele falava. E eu, toda boba, acreditava. Não porque achava que era verdade, mas porque era bonito alguém me olhar daquele jeito. E, talvez, porque eu nunca tivesse sido olhada assim antes. Nos casamos rápido. Gente humilde não perde tempo com festa grande. No nosso caso, foi só um almoço com arroz, farofa e um frango assado que queimou um lado. Mas foi ali, com o dedo sujo de molho, que minha vida começou de verdade. Logo depois veio o Josiel. Grávida antes mesmo de terminar de aprender a ser esposa. Depois, o Valdecir. E por último, minha menina, Amara. O nome foi escolha do pai. Disse que achava bonito, que combinava com ela. Só muito tempo depois eu entenderia o porquê. O Valdir sempre foi um homem difícil de decifrar. Trabalhador demais, falante de menos. Se ele sorria, era com os olhos. Se magoava, era com o silêncio. Nunca me levantou a mão, nunca me traiu, disse eu sei com o coração em paz. Mas, ainda assim, havia nele algo que me escapava. Como se um pedaço dele tivesse ficado preso em algum lugar que nem eu, com todo o meu amor, conseguia alcançar. Ele fazia de tudo para manter a casa em pé. Literalmente. Bateu laje, levantou o muro, reformou o telhado. E quando o trabalho minguava, pegava bico como vigilante. Mas o lugar era estranho. Um prostíbulo. E isso sempre me incomodou. Ele dizia que era só vigiar, que não entrava, que não falava com ninguém. Mas, como não desconfiar? Um homem cercado de mulheres toda noite, voltando para casa suado, calado, às vezes com cheiro doce e forte daquele ambiente grudado na roupa. Nunca encontrei nada, nunca ouvi boato. Mas o medo, esse sim, me acompanhava. Eu perguntava, ele desconversava. Dizia que era bobagem minha, que ninguém ali olhava para ele, que ele só tinha olhos para mim. E por muito tempo, eu quis acreditar. Mas a dúvida é uma sementinha traiçoeira. E ela ficou. Valdir era insistente. Queria cama todos os dias. Bater laje de dia, bater laje de noite, ele dizia, rindo, como se isso fosse piada. E eu, cansada, com 3 filhos pequenos, às vezes dizia não. Só que para ele, cada não era uma ofensa. E foi num desses dias comuns, num desses nãos que eu dei,
que a história começou a mudar. Era uma terça-feira qualquer. Sol quente escorrendo pelas telhas, o som dos vizinhos passando vassoura no quintal, e o cheiro do feijão fervendo no fogão. Tudo igual. Tudo como sempre foi. Menos Valdir. Ele acordou diferente naquele dia. Estava agitado, mais do que o normal. Tomou banho cedo, bateu a porta do banheiro com mais força, e ficou parado um tempo esquisito olhando para a parede. Eu ainda com a barriga na beira do fogão, mexendo a colher de pau, notei que tinha algo estranho. Mas calei. Com o Valdir, nem sempre dava para perguntar. Na hora do almoço, ele quase não tocou na comida. E quando tocou, reclamou do sal. Sempre era o sal, quando algo pesava na cabeça dele. E eu, que já sabia disso, continuei em silêncio. Aprendi cedo que homem calado demais, quando fala, dói mais. Mas a briga mesmo começou de noite. Os meninos já estavam deitados. Eu de camisola, com a coluna pedindo trégua. E ele, de toalha amarrada na cintura, esperando mais do que descanso. Se aproximou com aquele jeito firme, direto. E eu, sem forças, falei o que não queria. Hoje não, Valdir, por favor. Foi como jogar gasolina em brasa. Ele virou o rosto, passou a mão nos cabelos ralos e deixou escapar sempre a mesma coisa, divina. Não gritou, não bateu, mas aquilo doeu como tapa, porque era cansaço misturado com frustração, e algo mais que eu não entendia na época. Você não entende o que eu enfrento lá dentro, ele murmurou. E eu, sem saber de que ele falava, respondi com frieza. Enfrenta o quê? As mulheres? Os clientes? Ou a própria consciência, Valdir? Ele ficou em silêncio. E foi aí que eu vi. Os olhos dele marejaram. Valdir, o homem mais duro que conheci, engolindo um choro que não deixava sair. Aquilo me desarmou. Mas ele virou as costas. Pegou a camisa pendurada na cadeira, calçou o chinelo e falou a frase que ficou presa na minha memória desde então. Hoje, eu vou cair na tentação. Se for para ser, que seja de uma vez. A porta bateu. O silêncio dentro da casa pareceu um castigo. Me lembro de ter ficado parada, em pé, sem saber o que fazer. Minhas mãos suadas, a boca seca, e o coração. O coração batendo num compasso estranho. Algo me dizia que aquela saída tinha gosto de fim. Mas eu ainda não sabia o tamanho do fim que estava por vir. Valdir atravessou a rua correndo. A cabeça, certamente, em turbilhão. E então, o barulho. Um estrondo seco, um grito abafado, e o som da moto deslizando pelo asfalto. Meu corpo gelou. Eu corri. Corri como se tivesse 20 anos de novo. O chinelo escapou do pé. A camisola se prendeu na grade do portão. Mas eu fui. Porque alguma coisa em mim já sabia. Ele estava ali, caído, com o rosto contra o chão quente, e o corpo tremendo. Mas os olhos ainda abertos. Procurando os meus. A cena parece ter durado uma eternidade. Gente gritando, vizinhos tentando ligar para a ambulância, e eu ajoelhada do lado dele, segurando sua mão, suja de sangue e poeira. Ele me olhou como se quisesse dizer tudo o que não disse. Em 20 anos. E naquele instante, algo mudou. Algo dentro de mim se rompeu. E ele falou. Com dificuldade, com a voz rouca e baixa, mas falou. Eu não ia, eu juro, divina, eu não ia. E eu, chorando, sem entender nada, só conseguia balbuciar. Fica comigo. Por favor, Valdir, aguenta. Fica. Mas Deus já tinha outro plano. E mesmo Valdir não sendo de igreja, naquele instante, ele falou de Deus como nunca antes. Será que ele me perdoa, divina? Será que ele entende o porquê de eu ter sido como fui? Eu não sabia o que responder. Só o abracei. E, naquela madrugada, entre soro, tubos, máquinas e a dor da espera, começou a revelação que mudaria minha vida inteira. A gente acha que vai ter uma vida inteira para entender quem é a pessoa que dorme ao nosso lado. Mas o tempo tem um jeito estranho de ensinar. Quando a gente finalmente começa a enxergar, já não dá mais para perguntar. Eu conheci o Valdir quando era ainda quase uma menina. Ele já era um homem formado, não só na idade, mas na vida. Tinha os ombros largos de quem já carregava cimento desde a adolescência e os olhos fundos de quem escondia mais histórias do que contava. Ele apareceu lá no bairro, vindo do interior do Nordeste, com a roupa do corpo, uma mala de madeira e um rádio velho que só tocava forró. Foi trabalhar numa obra perto da minha casa.
Toda manhã ele passava com aquele andar apressado, camisa suada e um sorriso discreto. Nunca me olhava de cima, nunca faltou com respeito. E foi justamente isso que me chamou a atenção. Naquele tempo, mulher não escolhia muito. Ainda mais mulher pobre. Se um homem honesto te pedia em casamento, você aceitava. E ele era honesto. Trabalhador. Sério até demais. Não demorou para ele aparecer lá em casa com 1 quilo de farinha e uma proposta. Dona Clotilde, quero casar com sua filha. Dou casa, dou sustento, só peço respeito. Minha mãe aceitou antes de mim. Eu aceitei com medo, mas também com um tipo de curiosidade que só quem tem 16 anos entende. Nos casamos no mês seguinte. Na igreja pequena do bairro, vestido emprestado, sapato apertado, coração aos pulos. Lembro que naquela noite, já na nossa casa simples, ele me olhou com um cuidado que nunca mais esqueci. Não me forçou, não se apressou. Você é flor de jardim, divina, não vou te pisar. E eu chorei. Porque aquele homem bruto, de mãos calejadas, sabia falar com doçura. No começo foi difícil. Ele saía antes do sol nascer, voltava depois que ele já tinha se posto. A gente mal se via. Mas aos poucos, fui entendendo seu jeito. Calado, metódico, turrão. Gostava da comida no mesmo horário, da camisa passada do mesmo jeito, da cama arrumada como se fosse quartel. E eu fazia. Porque no fundo, aquilo era a forma dele se sentir no controle de uma vida que nunca foi fácil. Engravidei do Josiel logo nos primeiros meses. Não foi planejado, mas ele recebeu a notícia com um sorriso tímido. Já que venha com saúde. E veio. Forte, chorão e faminto. Depois veio o Valdecir. E por último, a Mara. Ah, minha Mara. Quando ele escolheu o nome, achei estranho. Tanta coisa bonita e ele vem com Mara. Mas não questionei. O jeito que ele falou o nome era como se estivesse pronunciando uma prece. A nossa vida era dura, mas certa. Tinha dia que o feijão era só com farinha. Tinha mês que a conta de luz atrasava. Mas nunca faltou respeito. Nunca faltou presença. Valdir era aquele tipo de homem que podia não saber dizer eu te amo, mas fazia questão de pregar cada tábua solta do assoalho para eu não tropeçar. Mas com o tempo, algo nele foi mudando. Depois que começou a fazer os bicos de vigilante naquele lugar, aquele prostíbulo, ele ficou mais fechado, mais tenso. Às vezes, acordava no meio da noite suando, ofegante, como se tivesse fugido de um pesadelo. Eu perguntava, ele dizia que era o calor. Mas eu sabia, não era o calor. Era a culpa. Ou medo. Ou os dois. Ele nunca me tratou mal, mas se tornava mais ríspido. Irritava-se com coisas pequenas. Um prato fora do lugar, uma toalha molhada na cama. E quando eu dizia, deixa isso pra lá, ele respondia, não posso deixar nada pra lá, divina. Se eu começo a deixar pra lá, eu me perco. Eu não entendia, mas respeitava. Até porque, com 3 filhos pequenos, eu não tinha nem tempo de questionar muito. Só vivia. Só seguia. Mas às vezes eu via chorando escondido. Não como quem chora por uma dor recente, mas como quem carrega um luto antigo, daqueles que ficam presos nas costelas. Quando eu perguntava, ele inventava desculpa. Foi a pimenta que ardeu no olho, dizia. Tava lembrando do meu pai, dizia. Mas nunca era. Era algo mais. Algo que ele se recusava a me contar. E tinha também o sexo. Era constante. Insistente. Quase como um ritual. Como se ele precisasse daquilo para se manter são. E se eu recusava, ele ficava estranho. Não brigava, mas se afastava. E eu, confusa, tentava compreender. Será que ele achava que eu não o amava mais? Será que estava buscando em mim algo que nem eu sabia dar? Hoje eu entendo. Mas naquela época, era só confusão. O que eu não sabia naquela época, e que só fui entender muitos anos depois, era que o Valdir carregava uma espécie de guerra dentro dele. E eu, sem perceber, era o escudo que ele usava para não se entregar a essa batalha. Sempre ouvi muita coisa sobre homens que trabalham em lugares como aquele. Prostíbulo é campo de perdição, diziam as mulheres da igreja. Eu mesma já me peguei pensando, será que ele? Será que um dia ele? Mas era só eu olhar nos olhos dele e essas dúvidas recuavam, ainda que por um tempo curto.
Porque os olhos do Valdir, mesmo quando estavam cansados, mesmo quando estavam tensos, não carregavam traição. Carregavam medo. Era diferente. Ele não era homem de se encantar com vaidade. Nunca foi de sorrir fácil para ninguém. Mas começou a chegar em casa com o rosto carregado, como quem enfrentava algo que não podia contar. E isso, para mim, era pior do que uma possível infidelidade. Porque era um silêncio que afastava, um muro que crescia entre nós sem que eu tivesse como escalar. Eu perguntava, sim. Claro que perguntava. Com jeitinho, com cuidado. Tá tudo bem com você, Valdir? Ele respondia com um tá seco, definitivo. E a conversa morria ali. Mas dentro de mim, nasciam perguntas que ninguém respondia. Comecei a prestar atenção nos detalhes. Uma vez, achei um bilhete amarrotado no bolso da camisa dele. Não tinha assinatura. Só dizia, você não precisa se esconder para sempre. Guardei aquele papel por anos. Nunca tive coragem de perguntar o que era. Acho que parte de mim não queria saber. E a outra parte, já sabia. Teve um dia, lembro bem, que ele chegou mais cedo do trabalho. Sentou no sofá da sala e ficou lá, parado, olhando pro nada. As crianças brincando no quintal, o rádio ligado com samba baixinho, e ele, imóvel. Como se tivesse congelado por dentro. Sentei do lado dele e fiquei em silêncio também. Esperei alguns minutos até dizer, tá tudo bem, Valdir. Ele respondeu sem virar o rosto, não sei mais se eu sou quem eu penso que sou. Na hora, não entendi. Que tipo de frase era aquela? Mas alguma coisa dentro de mim tremeu. Como se eu tivesse escutado um sussurro vindo do coração dele, mesmo sem entender o idioma. Naquela noite, ele me procurou com mais intensidade. Como se estivesse tentando provar alguma coisa, para mim ou para ele mesmo, eu não sei. Mas eu senti que não era desejo. Era desespero. Como se o corpo fosse o último lugar onde ele ainda se reconhecia homem. Essas coisas eu nunca contei para ninguém. Nem para as mulheres da igreja, nem para as vizinhas mais íntimas. Porque era o tipo de segredo que a gente não entende, mas sente que não pode entregar para a boca alheia. E mesmo assim, eu seguia. Cozinhava, lavava roupa, cuidava das crianças e esperava. Esperava que um dia ele confiasse em mim o suficiente para me contar o que o fazia sofrer tanto em silêncio. Nunca imaginei que essa confissão só viria quando ele já estivesse partindo. Antes de continuar, posso te perguntar uma coisa, de mulher para mulher? Você já conviveu com alguém que parecia carregar uma dor que não dizia em voz alta? Se sim, me conta aqui nos comentários. Vamos transformar essa história num espaço seguro para partilhas sinceras. Me diz de onde você está ouvindo essa história. Eu estou aqui, em Duque de Caxias. E você? Tem gente que acha que o tempo cura tudo. Eu não acho. O tempo não cura. Ele ensina a andar com a dor no bolso, dobradinha, guardada como lenço antigo. E foi isso que eu fiz. Aprendi a caminhar com a saudade enfiada entre os afazeres, os filhos, a fé e os silêncios. Depois que Valdir partiu, o mundo não parou. A conta da água chegou, a luz venceu, os meninos pediram comida. E eu não sabia nem por onde começar. Josiel, o mais velho, tinha o gênio do pai. Silencioso, fechado, mas com um senso de responsabilidade que me emocionava. Ele engolia o choro, achando que homem não pode fraquejar. Eu via Valdir nele, cada vez mais. E isso, às vezes, me doía. Valdecir era o meio. Aquele que, por muitas vezes, ficou sem colo, porque eu estava ocupada demais cuidando do pequeno ou resolvendo os problemas do maior. Mas ele cresceu doce. E, mesmo sem entender direito a ausência do pai, nunca me cobrou nada. Só queria ver um sorriso meu. A Mara, minha Mara. Era pequena demais quando tudo aconteceu. Cresceu ouvindo histórias de um pai que mal conheceu. E por isso, acho que cresceu com um tipo de vazio difícil de explicar. Um vazio herdado. Como se dentro dela existisse uma saudade que não era dela, mas era. Eu me dividia entre os três. Cozinhava com pressa, limpava com cansaço, rezava com desespero. Tinha noites que, depois de pôr os filhos para dormir, eu sentava no canto da cama e chorava baixinho, sem barulho, só para não assustar ninguém. E nessas horas, eu lembrava de Valdir. Não com raiva, mas com dúvida. Porque, mesmo depois da morte dele, aquele sentimento estranho, de não saber exatamente quem ele era, continuava ali, pairando sobre mim como um pano úmido no varal. Pesando.
Por que ele insistia tanto no corpo? Por que parecia tão inquieto, mesmo quando tudo em volta estava calmo? Eu pensava, será que era carência? Será que ele tinha medo de perder algo que nem sabia dar nome? O desejo dele era quase um grito. Um grito noturno, insistente. E às vezes, eu sentia que ele queria algo mais do que meu corpo. Queria se esconder dentro de mim. Fugir de alguma coisa. Mas o quê? E eu tentava entender. Tentava amar do jeito que ele precisava ser amado. Mas eu era humana. Eu tinha dias de dor, de sangramento, de enjoo, de peso nos ombros. E nesses dias, quando eu pedia trégua, ele se fechava. Era como se ele tivesse medo do silêncio entre nós. Como se o intervalo entre um toque e outro fosse um abismo. E isso me fazia sentir culpada. Porque amar não devia ser assim. Mas o tempo foi passando. E a vida foi apertando. Teve época que só tinha arroz na panela. Teve mês que precisei pedir fiado no armazém. E tudo isso com 3 filhos nos pés e um luto no peito. A igreja foi minha tábua de salvação. Lá, eu encontrava silêncio que não me machucava. Lá, o canto da irmã Teresa me lembrava que Deus ainda me via. E mesmo que Valdir nunca tivesse sido homem de fé, eu rezava por ele. Pedia a Deus que perdoasse o que eu não entendia. Que limpasse o que eu não conseguia alcançar. Porque, no fundo, eu sabia, alguma coisa doía dentro dele. Uma dor que não vinha de fora. E isso eu sentia até nos sonhos. Tinha noites que eu sonhava com ele. Sonhava que ele estava sentado à beira da cama, me olhando, mas sem dizer uma só palavra. E eu acordava com o coração disparado. Um suor frio nas costas. Era como se ele estivesse pedindo algo que eu ainda não tinha descoberto. Aos domingos, depois do culto, eu passava horas no quarto, arrumando as roupas dele que guardei numa caixa de papelão. Dobrava com cuidado. Cheirava a gola da camisa. E às vezes, encontrava restos de anotações, palavras incompletas rabiscadas num papel velho. Nunca entendi aqueles bilhetes. Mas guardei todos. Como pistas de um enigma que só o tempo, talvez, fosse me ajudar a decifrar. Hoje, olhando para trás, eu entendo que sobreviver ao luto é uma forma de nascer de novo. Só que esse nascimento não vem com alegria, vem com dor. Com o cordão umbilical ainda preso à ausência. Por muitos anos, eu me perguntava se tinha feito tudo certo. Se eu tinha amado Valdir o suficiente. Se eu tinha dado a ele paz, sustento, dignidade. E mesmo sem resposta, segui. Porque a vida de mulher viúva e mãe de 3 não permite pausa para contemplação. Ela exige ação. E fé. Eu lavava a roupa no tanque enquanto rezava. Passava a camisa do Josiel e agradecia. Esquentava o café do Valdecir e cantava baixinho um louvor. Pegava Mara no colo e pedia a Deus força para mais um dia. A fé não me tirava da luta, mas me impedia de afundar. Mas sempre que o dia terminava, e os filhos estavam dormindo, e a casa em silêncio, era como se Valdir voltasse. Voltava na minha mente. No cheiro da camisa dele que eu não tive coragem de lavar. No tilintar do chaveiro dele que guardei na gaveta. Em cada lasca da parede que ele mesmo rebocou com as próprias mãos. Eu conversava com ele às vezes. Não em voz alta, mas em pensamento. Por que você era assim, Valdir? Por que tanto segredo? Por que tanta pressa para se entregar a uma raiva que nem eu sabia de onde vinha? Eu lembrava daquelas noites em que ele chegava do trabalho no prostíbulo, e parecia mais tenso do que nunca. Se despia em silêncio. Comia calado. Me tocava com urgência. Como se estivesse apagando um fogo que não podia deixar crescer. Às vezes, ele chorava depois. Deitado ao meu lado, virado pro canto, como se escondesse de mim. Eu fingia dormir. Mas eu sabia. Eu sentia. A Mara cresceu linda. Tinha os olhos do pai. E, talvez por isso, eu demorasse a olhar demais para ela. Era como se cada vez que ela sorria, Valdir estivesse ali, rindo junto. Ela perguntava, mãe, como era o papai? E eu respondia, era forte. Trabalhador. Te amava mais do que tudo. Mas eu não dizia tudo. Porque tinha coisas que nem eu entendia. Como explicar para uma criança que o pai era um homem bom, mas que vivia sufocado por um silêncio sem nome? Com o tempo, comecei a organizar a vida. Consegui um emprego de diarista. Pegava 2 ônibus, subia morro, descia com sacola cheia. Tinha dias que o corpo gritava.
Mas a alma ainda chorava por ele. A igreja foi se tornando meu segundo lar. Lá, eu aprendi que a fé não é só consolo, é estrutura. E que Deus não responde como a gente quer, mas como a gente precisa. Comecei a me envolver com as irmãs da comunidade, a ajudar nos almoços solidários, nos eventos do bairro. Isso me mantinha de pé. Mas as perguntas não sumiam. Volta e meia, algo trazia ele de volta. Um sonho. Um perfume. Um homem na rua com o mesmo andar apressado. E toda vez que isso acontecia, era como se o luto começasse de novo. E foi numa dessas tardes de saudade que eu resolvi mexer na caixa. Aquela caixa de papelão que guardei desde que ele se foi. Lá dentro, fotos amareladas, recortes de jornal, pedaços de papel com anotações aleatórias e um envelope. Um envelope pardo, amassado, com meu nome escrito a caneta azul. Eu já tinha visto aquele envelope antes, mas nunca tive coragem de abrir. Naquele dia, algo dentro de mim dizia: é hora. Mas eu não abri. Fechei a caixa e coloquei de volta no alto do armário. Eu ainda não estava pronta. Porque alguma coisa me dizia que aquele envelope podia mudar tudo. E mudar, depois de tanto tempo tentando me manter firme, era um risco que meu coração ainda não estava preparado para correr. Só que o coração, por mais que se defenda, sabe que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Alguns dias depois, voltei à caixa. Aquela mesma que escondi no alto do armário, como quem tenta esquecer o que dói. Dessa vez, eu sabia que precisava olhar para aquilo. Não por curiosidade, mas por necessidade. Era como se a voz de Deus me dissesse: você precisa ouvir o que ficou calado. Sentei na cama, as pernas trêmulas, a respiração curta. Peguei o envelope. A letra era mesmo dele. Trêmula, torta, mas com meu nome bem claro: Divina. Dentro, não havia uma carta. Não havia um texto coeso. Havia pedaços. Bilhetes. Fragmentos. No início, achei que fosse alguma coisa de trabalho, listas, anotações, números. Mas bastou abrir o primeiro para sentir o baque. Você tem olhos de fera ferida. Eu daria tudo para ser mordido por eles. O papel era dobrado em 4. A tinta, vermelha. O cheiro, estranho. Senti meu estômago virar. Aquilo não era dele. Era um bilhete de mulher. Uma das mulheres daquele lugar. Vulgar, direto, como se Valdir fosse apenas mais um entre tantos. Abri outro. Hoje sonhei com você. Sonhei que você cedia. Você não precisa se conter tanto. Ninguém precisa saber. Esse me arrepiou. A letra era diferente. Mais sóbria. Masculina. Eu segurei o papel com as 2 mãos, como se tivesse medo dele queimar meus dedos. Fui abrindo, um a um. Mensagens que iam do desejo escancarado ao assédio velado. Havia bilhetes com beijos desenhados, palavras torpes, outros com frases curtas como: quando você quiser, sabe onde me encontrar. Ela não vai te entender. Mas eu entendo. Você é forte, mas por quanto tempo? E havia um, que parecia mais velho, amarelado pelo tempo, com uma caligrafia quase infantil. Você nunca será feliz enquanto negar o que sente. Um dia, isso vai te matar por dentro. Eu parei. As mãos tremiam. Fechei os olhos e senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Eu não sabia o que doía mais, o conteúdo daqueles bilhetes, ou o fato de Valdir ter guardado todos eles. Como se quisesse me contar. Como se estivesse juntando provas de uma batalha que travava em silêncio. Como se dissesse: tá vendo, Divina? Eu lutei. Lutei todos os dias. E eu, que achava que ele me rejeitava quando se calava, percebi que ele estava se protegendo. Protegendo a nós dois. Naquele momento, uma lembrança me veio à mente como um clarão. Uma noite, anos antes da morte dele, quando ele chegou tarde, sentou na beirada da cama e ficou em silêncio por quase 1 hora. Eu já estava deitada, mas fingi dormir. Lembro que ele passou a mão no meu cabelo e sussurrou: um dia, você vai entender. Eu entendi. Tarde, mas entendi. Valdir não foi um homem fácil. Mas ele foi um homem fiel. Fiel ao modo torto dele. Fiel à luta que escolheu travar dentro do peito. E por isso, eu chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde o dia do enterro. Porque agora, eu conseguia sentir a dor dele. E, principalmente, a coragem que ele teve ao resistir ao que muitos cederiam.
Ele não era frio, não era distante por falta de amor. Era por excesso de culpa, de medo, de passado mal resolvido. E eu também tive culpa. Por não insistir mais, por não cutucar o silêncio dele com mais força. Mas eu era jovem e cansada. Não sabia que, às vezes, amar é ter coragem de ouvir o que a gente não está pronta para escutar. Fechei o envelope. Guardei tudo de volta. Mas, dessa vez, com outro olhar. Aquelas cartas não eram provas contra ele. Eram testemunhos de uma guerra íntima. Eram fragmentos de um silêncio que ele carregou por anos, não para esconder, mas porque ainda não tinha forças para falar. E foi ali que eu entendi algo que me atravessou feito flecha. Valdir não me deixou aqueles papéis por acaso. Ele os guardava, um a um, como quem tenta, aos poucos, encontrar a coragem de dizer o que nunca conseguiu em voz alta. Era como se ele dissesse: Divina, me perdoa por não ter conseguido contar com palavras. Mas olha, eu lutei. Eu guardei. Eu resisti. E um dia, eu ia te mostrar. Eu só não tive tempo. E foi aí que o choro veio. Mas não era mais só de dor. Era um choro misturado com compaixão, com compreensão, com o tipo de perdão que a gente só sente quando finalmente vê o outro por dentro, sem filtro, sem defesa. Porque agora, eu conseguia sentir a dor dele. E, principalmente, a coragem. Ele não era frio. Não era distante por falta de amor. Era por excesso de peso, de passado, de medo. Valdir travou uma guerra para me amar, e perdeu a vida antes de conseguir entregar sua rendição. E talvez Deus tenha permitido isso tudo não para me ferir, mas para me moldar. Porque quando a gente olha para o passado com fé, a dor muda de nome. Ela passa a se chamar compreensão. Aquela noite foi longa. Fiquei sentada na beira da cama, com o envelope no colo, como quem segura um coração ainda batendo. A casa em silêncio, os filhos já adultos dormindo em seus lares, e eu, de volta àquele mesmo ponto de partida de anos atrás, o silêncio. Só que dessa vez, não o silêncio de Valdir, mas o meu. O silêncio de quem finalmente estava pronta para escutar. Olhei pela janela. A rua deserta, a lua cortando o céu, e uma lembrança antiga, quase esquecida, me atravessou sem pedir licença. Foi numa tarde abafada, lá pelos anos 80, quando Valdir chegou em casa com os olhos vermelhos, mas não de cansaço. De memória. Ele não dizia muito, mas às vezes, deixava escapar fragmentos. E naquele dia, ele disse, se eu pudesse, voltava para Piripiri. Mas tem lugar que a gente enterra para não cavar de novo. Piripiri. Eu me lembrava bem desse nome. Era de onde ele tinha vindo. Uma cidade pequena, lá no Piauí, que ele mencionava pouco e sempre com os ombros tensos, como se o som daquelas sílabas pesasse. Na época, achei que fosse só saudade da terra natal. Hoje, entendo que era mais. Foi ali, naquela mesma noite, segurando aqueles papéis, que voltei a pensar nos detalhes esquecidos. Como o nome da nossa filha. Mara. Valdir foi quem escolheu. Eu me lembro de ter torcido o nariz. Nome curto demais, eu disse. Mas ele insistiu. Disse que era bonito, que combinava com menina forte. E eu, cansada de brigar com coisa pequena, deixei. Mas agora, olhando para tudo que descobri, algo naquele nome começou a brilhar diferente. Lembrei de uma vez, muitos anos antes dele morrer, em que estávamos sentados na varanda. Ele tinha tomado umas cervejas, coisa rara. Ficou mais falante do que o costume. E do nada, olhando para o céu, ele disse, você sabia que tem nome que fica preso na garganta da gente por uma vida inteira? Na hora, não entendi. Perguntei de qual nome ele falava. Ele sorriu, mas não respondeu. Agora, tudo fazia sentido. Peguei um caderno velho que estava guardado junto com a caixa. Era um desses de capa preta, com a espiral enferrujada, cheio de folhas soltas e anotações de tudo quanto era tipo, conta de luz, lista de material de obra. Rascunhos sem começo nem fim. Era o jeito do Valdir. Ele nunca teve muito estudo, escrevia com dificuldade, mas fazia questão de anotar tudo. Dizia que a cabeça já tinha coisa demais guardada e que o papel era lugar de aliviar os pensamentos. Comecei a folhear por costume. Por saudade. Numa das páginas, entre um cálculo de cimento e uma anotação sobre fazer orçamento no dia 16, lá estava Mara. Sozinho. No meio da página. Sem contexto. Fiquei parada, olhando. Estranhei.
Na página seguinte, mais uma conta de luz vencida, e no rodapé, rabiscado no canto inferior, Mara, Mara, Mara. 3 vezes. Com letras diferentes. Como se tivesse sido escrito em momentos distintos. A primeira, firme. A segunda, um pouco trêmula. A terceira, quase apagada. Meu coração apertou. Continuei virando as páginas. Entre rabiscos, círculos, tentativas de assinatura, lá estava de novo. Mara. Era como se o nome tivesse escapado da alma dele direto para aquelas folhas, como quando a gente escreve sem perceber, distraída, tomada por uma lembrança que não se deixa apagar. Comecei a juntar os cadernos, papéis, recibos, e em muitos deles, em cantos aleatórios, em espaços vazios, aparecia o nome. Sozinho. Repetido. Silencioso. Mara. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. A princípio, pensei, era o nome da nossa filha. Talvez escrevesse por hábito, por carinho, mas no fundo, algo me dizia que era mais. Era obsessivo. Quase como um sussurro que ele repetia para si mesmo quando ninguém estava por perto. Um nome que ele tentava soltar do peito, mas que se escondia nas entrelinhas da vida dele. Senti um arrepio. Porque, mesmo sem saber porquê, eu entendia. Esse nome guardava uma história que ele nunca teve coragem de me contar. Guardei os cadernos com cuidado. Passei a mão por cima das capas, como se pudesse sentir os dedos dele ali. E por dentro, algo começava a se movimentar. Não era revolta. Era inquietação. Como quando a gente sente que está perto de descobrir alguma coisa, mas ainda não tem as peças suficientes. Por que você escrevia tanto esse nome, Valdir? Eu pensei em voz baixa. Por que esconder isso, até de mim? Fiquei sentada ali por um bom tempo, abraçada nos cadernos como se eles fossem o corpo dele. Como se, naquele silêncio, ele ainda pudesse me responder. Mas a única resposta que veio foi a lembrança daquele olhar. Do último olhar. Como se ele tivesse tentado me dizer, sem palavras, que estava deixando comigo o que ele não conseguiu falar com a boca. Aquela noite foi como dormir com o peito aberto. Eu virava de um lado, virava do outro, e o sono não vinha. A imagem do nome Mara, escrito e reescrito, rodava dentro da minha cabeça como um eco que não me deixava em paz. De manhã cedo, antes mesmo de o café ficar pronto, fui direto até a caixa novamente. Tirei todos os cadernos, bloquinhos, papéis soltos. Havia de tudo ali. Uns de capa azul, outros com desenho infantil, outros tão velhos que a folha se desfazia ao toque. E em cada um, o nome. Mara. Em páginas avulsas. Em listas de compra. Em cantinhos de anotações sobre cimento e frete. Às vezes escrito com raiva, como se tivesse sido riscado no papel. Às vezes com carinho, com curvas delicadas, como se fosse uma oração. Foi aí que uma pergunta explodiu dentro de mim. Por que ele pensava no nome da nossa filha tantos anos antes de ela nascer? Fechei o caderno, assustada. Quem era essa pessoa? Eu conheço? Meu Deus, será que era alguém da família? Será que eu criei a minha filha com o nome de outra mulher da vida dele? Senti um calor subir pelo rosto. Um enjoo no fundo da barriga. Era como se o chão começasse a rachar debaixo dos meus pés. E eu, depois de tantos anos me equilibrando, agora não sabia mais onde pisar. Eu não posso ter uma decepção desse tamanho a essa altura da vida. Meu Deus, o que tudo isso significa? Me levantei. Caminhei pela casa. Cada cômodo me lembrava a ele. Cada parede, cada detalhe. A prateleira que ele instalou torta e prometeu consertar, e nunca consertou. A mancha de graxa na alça do armário. Tudo dele. E agora, tudo, em dúvida. Mas uma dúvida não feita de traição. Não. Eu sabia. No fundo, eu sabia que Valdir nunca me traiu. Pelo menos não com o corpo. Mas, e com a alma? Será que ele amou alguém antes de mim a ponto de nunca mais esquecer? Será que eu fui uma sombra? Uma substituta? Uma fuga? Doía pensar isso. Mas doía ainda mais não saber. Sentei no sofá. Peguei o terço que deixo ali do lado, pendurado no braço da poltrona. Comecei a rezar. Não para pedir respostas, mas para pedir calma. Me ajuda, Senhor. Se for para saber, que eu saiba com sabedoria. Se for para lembrar, que eu lembre com fé. Depois de alguns minutos, o coração começou a desacelerar. Voltei ao envelope. Reli alguns bilhetes.
Mas agora, era o nome Mara que me dominava. Os outros papéis, os assédios, as tentações, tudo parecia pequeno perto desse nome que se repetia como um sussurro dentro da cabeça do Valdir. Peguei uma folha nova. Escrevi Mara no meio da página, imitando as letras dele. Só para ver como era. Só para sentir. E ali, olhando o nome da minha filha escrito com a minha própria mão, me bateu um medo que eu nunca tinha sentido antes. E se eu nunca tivesse conhecido o homem com quem vivi por mais de uma década? E se, no fundo, Valdir sempre tivesse carregado uma parte da alma dele que eu nunca toquei? As lágrimas vieram. Quietas. Densas. Não eram de dor. Eram de perda. De uma perda que eu ainda não sabia nomear. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, uma parte de mim não queria acusar. Não queria odiar. Porque mesmo com todos os segredos, eu sabia que ele me amava. A maneira dele. Com o que ele podia dar. Com o que lhe sobrou da vida. Talvez fosse isso o amor verdadeiro. Não aquele limpo, sem rachaduras, mas aquele que resiste mesmo cheio de dúvidas. Mesmo sem resposta. Fechei a caixa. Mas dentro de mim, uma nova porta tinha se aberto. Eu não sabia o que havia por trás dela. Mas eu sabia que estava pronta para entrar. O hospital tinha cheiro de medo. Eu já conhecia aquele corredor. Já sabia a cor das paredes, o tom do piso, o barulho dos monitores cardíacos que apitavam como se fossem relógios marcando a urgência da vida. Mas nada me preparou para aquele instante. Valdir estava lá. Fraco. Tão fraco que a respiração parecia pedir licença a cada movimento do peito. O corpo inchado pelo impacto, os braços cobertos de roxos e curativos, os olhos fundos, mas abertos. Ele me viu entrar e tentou sorrir. Mas o rosto dele já não sabia mais sorrir. Era só dor. E entrega. Me aproximei da cama. Peguei a mão dele. Estava fria, mas viva. Você veio, ele murmurou. Claro que vim, Valdir. Onde mais eu estaria? Ficamos em silêncio por um tempo. Os olhos dele se moviam devagar, como se procurassem palavras no teto branco. E então, ele falou, eu guardei coisa demais. Tempo demais. E agora, não sei se dá tempo de soltar. Sentei na beira da cama, firme. Fala o que você conseguir. Eu estou aqui. Ele respirou fundo. E os olhos encheram d'água. Você sabe o nome dela. Já viu escrito. Em tudo quanto é canto, eu não respondi. Apenas segurei mais forte sua mão. Ela se chamava Mara. Igual a nossa filha. Mas, não era por acaso. Ele fechou os olhos. Engoliu em seco. Uma lágrima escorreu pela lateral do rosto. Eu tinha 16 anos. Era um moleque. E ela, também. A gente cresceu junto, lá em Piripiri. Eu era doido por ela. A primeira vez que beijei alguém foi ela. A primeira vez que senti que minha vida podia ser boa, foi com ela. Ele tossiu. Os aparelhos apitaram. Me levantei assustada, mas ele fez um sinal com os dedos, pedindo calma. Era forte. Até o último minuto, ele queria terminar. Naquele dia, era tarde de domingo. A gente foi pro riacho. Eu sabia nadar. Ela, não muito. Mas insistiu. Queria atravessar pro outro lado. Disse que confiava em mim. A voz dele começou a tremer. As lágrimas agora escorriam sem vergonha. Ela escorregou, afundou, e eu congelei. Eu fiquei parado, preso, como se algo me segurasse. Quando reagi, era tarde demais. Fechei os olhos. Senti um frio subir pela espinha. Meus dedos tremeram. Eu conhecia esse tipo de dor, mas ouvir aquilo dele era como enxergar o coração aberto de um homem que sempre se trancou. Eu carreguei isso a vida inteira. Nunca contei para ninguém. Nem para minha mãe. Saí de lá no mês seguinte. Fui embora sem olhar para trás. Achei que, com o tempo, ia esquecer. Ele virou o rosto devagar e me olhou com uma expressão que misturava arrependimento e amor. Quando eu te conheci, divina, você tinha a mesma idade. O mesmo brilho no olho. O mesmo jeito de prender o cabelo. Fiquei paralisada. Eu casei com você por amor. Mas no começo, era como se eu tivesse outra chance. Como se Deus tivesse me dado outra Mara. E quando nossa filha nasceu, eu não pensei duas vezes. Quis dar aquele nome.
Quis guardar para sempre uma parte da menina que eu não consegui salvar. A dor explodiu dentro de mim. Não era ciúme. Não era raiva. Era uma tristeza antiga, emprestada. Uma dor que não era minha, mas agora fazia parte de mim. Eu tentei, juro que tentei ser bom para você. Para nossa família. Mas todo dia, aquela água, aquele instante, voltava. E eu me escondia dentro de mim mesmo. E você sempre foi meu porto. A respiração dele ficou mais lenta. Me aproximei, acariciei seu rosto, e disse, eu te perdoo, Valdir. Não por ter guardado isso, mas por ter sofrido tanto sozinho. Você devia ter me deixado segurar um pedaço dessa dor. Ele sorriu. Um sorriso fraco, torto, mas sincero. Você segurou. A vida inteira. Só não sabia. Depois que Valdir terminou de me contar sobre Mara, houve um silêncio. Um silêncio tão denso que parecia preencher o quarto inteiro. Nem o bip dos aparelhos se destacava. Era como se, naquele instante, tudo tivesse parado para respeitar aquela dor que, enfim, encontrava espaço para sair. Ele ficou olhando pro teto por um tempo. A mão dele ainda apertava a minha. E então ele falou, com dificuldade, mas com uma firmeza que nunca vi antes. Tem uma caixa, no armário de cima, lá de casa, dentro dela, um envelope, com teu nome. Meu coração apertou. Já encontrei, Valdir. Antes de vir aqui, eu mexi nas tuas coisas. Ele fechou os olhos por um instante, depois os abriu devagar e encarou os meus. Era para você ver mesmo. Era para ser agora, ou nunca. Ele respirou fundo. Sua voz estava embargada. Mas o olhar tinha uma clareza que me atravessou como faca. Eu juntei tudo aquilo durante anos, os bilhetes, os papéis, cada pedaço. Cada coisa que me tentava, cada armadilha, eu guardei. Não para esconder, mas para, um dia, te mostrar que eu resisti. Minha garganta se fechou. As lágrimas começaram a descer sem permissão. Eu tinha medo, Divina, de que você pensasse que eu cedi. Que eu fui fraco. Mas eu nunca deixei ninguém invadir o que era nosso. Nem uma vez. Ele tossiu. O peito subia e descia com esforço. Mas as palavras continuavam saindo. Era como se ele soubesse que aquele era o último fôlego que Deus lhe concederia, e que ele precisava usá-lo com verdade. Aquele homem, o que você viu nos bilhetes, ele era obcecado por mim. Ele me olhava como quem quer possuir, não amar. E eu não sabia como lidar. Nunca fui homem de leitura, nunca entendi dessas coisas, mas eu sabia que aquilo me assustava. Fiquei em silêncio, ouvindo. Não o interrompi. Porque, naquele momento, mais do que esposa, eu era confidente da alma dele. E eu pensava, se eu tiver você, se eu tiver sua pele, seu cheiro, seu corpo, eu me lembro de quem eu sou. Por isso, eu te procurava tanto. Era o jeito que eu encontrava de reafirmar para mim mesmo que eu não era o que ele queria que eu fosse. Então eu entendi. Não era o medo do homem. Era o medo de si mesmo. O medo do que ele poderia sentir, do que não compreendia, do que o mundo dele, de machos do sertão, de rigidez, de dureza, nunca permitiria que ele admitisse. E por isso, ele se agarrava a mim. Não por desejo apenas, mas por sobrevivência. Divina, você foi meu porto. Meu chão. A mulher que eu respeitei mais que tudo nesse mundo. A única que, quando eu olhava, eu via um futuro. Ele apertou minha mão com mais força. Aquelas mulheres, elas se jogavam. Me provocavam. Eu fingia que não via. Por quê? Porque eu não conseguia olhar para nenhuma sem pensar que eu estaria te traindo até nos pensamentos. E não era medo de você descobrir. Era medo de me perder de mim mesmo. Comecei a chorar de novo. Mas dessa vez, o choro era outro. Era de compaixão, de entrega, de entendimento. Ele virou o rosto, me encarou. Os olhos já marejados, úmidos, vibrando de amor e dor ao mesmo tempo. Divina, você para mim é tudo o que o seu nome significa. Meu coração explodiu dentro do peito. Nunca antes, em todos aqueles anos de convivência, ele tinha dito algo tão cheio de sentido, tão limpo. Abracei ele com cuidado, o rosto colado ao peito dele, ouvindo aquele coração ainda bater, fraco, mas cheio de verdade. Ficamos assim, em silêncio. O amor ali, suspenso no ar, tocado pelo céu. Até que a porta abriu. O médico entrou, com um olhar sereno, mas firme.
Dona Divina, vamos precisar preparar ele para a cirurgia. A pressão na cabeça aumentou e precisamos agir logo. Ele vai descansar um pouco agora. A senhora pode voltar mais tarde, tudo bem? Assenti com a cabeça, enxugando as lágrimas, tentando engolir o medo. Beijei a testa dele. E antes de sair, sussurrei no ouvido dele: vai dar certo. E quando você voltar, a gente recomeça, com tudo limpo. Com tudo em paz. Ele apertou de leve minha mão. Foi a última vez que senti o calor dos dedos dele. Na madrugada, o telefone tocou. Valdir não resistiu. O sangue não chegou a tempo de descomprimir o que a vida inteira dele tentou esconder. O corpo dele se foi, mas o que ficou ali naquela cama foi muito mais do que a ausência. Foi o sentido, a verdade, a libertação. O silêncio que veio depois da morte de Valdir foi diferente de todos os outros silêncios que já vivi. Não era vazio. Era cheio. Cheio de lembranças, de frases que ele deixou entrecortadas, de toques que agora ardiam na pele, de segredos que não eram mais fantasmas, mas partes dele, finalmente reveladas. O enterro foi simples. Nada de pompa. Gente do bairro, alguns parentes dele que vieram de longe, os 2 meninos, Josiel com seus 19 anos, tentando ser homem antes da hora, engolindo choro para não desabar na frente do irmão, e Valdecir, com 16, meio perdido, meio revoltado, como se estivesse entendendo que a vida não avisa antes de partir. E Amara, Amara, tão pequena, apenas 8 aninhos. Os olhos dela não compreendiam a dimensão daquela perda. Ela segurava minha mão com os dedos trêmulos, perguntando baixinho: o papai tá dormindo mesmo, né, mãe? Meu coração queria mentir. Queria dizer que sim. Mas eu só a abracei mais forte e beijei sua cabeça. Na hora em que a pá jogou a primeira porção de terra sobre o caixão, o mundo pareceu suspirar. O som da terra batendo na madeira foi como um ponto final que eu nunca quis escrever. Mas naquele instante, algo dentro de mim não quebrou. Estranhamente, eu me senti inteira. Não porque doía menos, mas porque, dessa vez, eu sabia a verdade. A verdade que ele me confiou. Que ele levou até o limite da vida para entregar. Voltei para casa naquela mesma tarde, com os pés doendo e o peito vibrando. Sentei na beira da cama. Amara dormia no quarto dela, agarrada a uma boneca. Os meninos estavam na sala, em silêncio. E eu precisava respirar. Peguei o envelope de novo. Reli tudo. Os bilhetes. Os rabiscos. As anotações. Mas agora, eu via tudo com outros olhos. Aquelas mensagens não eram mais suspeitas. Eram cicatrizes. Provas de resistência. Testemunhos de uma batalha que ele enfrentou calado, para não me assustar, para não nos afastar, para não nos ferir. E mesmo com medo, mesmo sem entender o que se passava dentro dele, ele escolheu me amar. Com lealdade. Com esforço. Com o tipo de fidelidade que não depende de pureza, mas de decisão. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui até a igreja. Estava vazia. Apenas uma vela acesa no altar, e o banco de madeira que sempre foi meu abrigo. Me ajoelhei. Não para pedir nada, mas para agradecer. Agradeci por ter sido escolhida. Por ter sido o porto de um homem ferido. Por ter segurado nas mãos dele uma história inteira, e por ter tido a chance de ouvi-la antes do fim. Ali, naquele chão frio, compreendi que o amor que eu vivi com Valdir não era frágil. Era corajoso. E a coragem também é uma forma de fé. Voltei para casa em paz. E ao passar pelo quarto da Mara, vi que ela dormia com o terço dele nas mãos. Pegou da cabeceira. Sozinha. Sem que eu mandasse. Como se, mesmo criança, o coração dela soubesse que aquele homem era digno de ser lembrado assim, com oração. E foi ali que eu entendi. O amor não termina quando a pessoa vai embora. O amor verdadeiro continua educando os filhos, sustentando os gestos, guardando a casa. Ele vira chão. E eu estava pronta para andar sobre esse chão com mais leveza. Anos se passaram desde que Valdir se foi. E ainda hoje, tem dias em que acordo com a sensação de que ele vai entrar pela porta da cozinha, batendo a poeira da calça e pedindo café. Tem dias em que a ausência dele dói como se tivesse sido ontem. Mas tem outros, em que eu sorrio sozinha, lembrando das manias dele, dos silêncios, dos apelidos bobos que só ele usava comigo. Porque é isso que a saudade faz quando vira memória boa. Ela para de cortar. Começa a aquecer. A vida foi seguindo.
Os meninos cresceram. Se casaram, criaram suas famílias. A Mara, minha pequena, virou uma mulher linda. Sensível. Observadora. Acho que ela carrega o espírito do pai nos olhos. E talvez por isso, ainda hoje, eu tome cuidado ao olhar muito fundo nos olhos dela. Nunca contei a ela o porquê do nome. Não ainda. Mas um dia, talvez. Me aposentei há pouco tempo. Depois de tantos anos como diarista, lavando o quintal alheio, vendo crescer filhos de outras mulheres enquanto os meus esperavam o arroz esfriar, agora sou dona do meu tempo. E foi só então que percebi o quanto eu tinha me esquecido de mim. Passei a vida sendo esposa, sendo mãe, sendo mulher forte. Mas quem era divina por dentro, além do luto, além da fé, além da saudade? Comecei devagar, voltando a caminhar de manhã, lendo salmos que antes eu só decorava mecanicamente, visitando vizinhas sem pressa, tomando café na xícara boa, cuidando das plantas da varanda, aquelas que sempre morriam porque eu dizia que não tinha mão boa para verde. E aos poucos, a vida foi me mostrando que, mesmo aos 70, o coração ainda pode querer florescer. As lembranças do Valdir continuam aqui. Mas agora, elas não me prendem. Me empurram para frente. Como se ele dissesse, vai, divina. Vive por nós dois. Eu falo com ele às vezes. Não em voz alta, mas no pensamento. Quando estou cozinhando, ou estendendo roupa no varal, ou ajeitando os cadernos antigos que guardo até hoje. Sinto que ele ouve. E sempre que vejo o nome Mara escrito nos papéis dele, como num desabafo mudo, eu não sinto raiva. Nem ciúme. Sinto respeito. Porque agora eu entendo. Ele me deu tudo o que podia. E mais um pouco. Esses dias, durante a missa, me peguei olhando para frente com um sorriso. E percebi que, pela primeira vez em muitos anos, eu não estava orando para suportar a dor. Estava agradecendo por ter aprendido a transformar a dor em caminho. Depois da missa, teve baile na igreja. Baile simples, com música de sanfona, bolo de milho, suco de goiaba. Gente rindo. Gente com rugas dançando como se fosse sábado de juventude. E foi lá que eu vi o Jaques. Sentado, de camisa azul clara, sorrindo com os olhos. Ele já tinha puxado conversa comigo outras vezes, discretamente, com respeito, com aquele jeito de homem que já viveu muita coisa e não tem mais pressa de provar nada para ninguém. Naquele dia, ele me chamou para dançar. Pela primeira vez em muito tempo, não recusei. Demos só 2 passinhos. Rimos. Conversamos sobre o som da música, sobre o calor da noite. E, no fim, ele me disse, se quiser, posso te acompanhar até em casa. Mas só até a porta, juro. Eu sorri. Não precisa, Jaques. Mas obrigada. De verdade. Voltei para casa leve. Sem culpa. Sem medo. Sentindo que algo em mim estava se abrindo. E quando entrei no quarto, olhei a moldura com a foto antiga do Valdir, coloquei a mão sobre o peito e disse baixinho, fique em paz, meu bem. Tá tudo certo aqui. Se tem uma coisa que o tempo me ensinou, é que nem toda dor precisa ser vencida. Algumas, a gente só precisa aprender a carregar com mais leveza. A minha história com Valdir não foi perfeita. Teve silêncio demais, palavras que faltaram, verdades que demoraram a nascer. Mas também teve presença. Teve escolha. Teve fidelidade no meio da confusão. E isso vale mais do que muita poesia dita da boca para fora. Muita gente acha que recomeçar é esquecer. Mas eu aprendi que não é bem assim. Recomeçar é honrar o que se viveu, mesmo que tenha sido difícil, e ainda assim, decidir abrir a janela no dia seguinte. É acordar e dizer, eu ainda sou capaz de sentir. E mais, é saber que não importa a idade que a gente tenha, o amor ainda pode fazer morada. Olho para trás e vejo uma menina de 16 anos se casando com um homem muito mais velho, sem saber o que era vida. Vejo uma mãe de 17, trocando fralda com uma mão e lavando roupa com a outra. Vejo uma viúva de 29, tentando sorrir no meio do cansaço. Mas hoje, aos 70, eu não vejo só a viúva. Eu vejo a mulher. A mulher que escolheu ficar de pé. Que decidiu não endurecer. Que acreditou que o que a vida tira, Deus recompõe de outro jeito. E se você, que me escuta agora, também perdeu alguém, ou carrega dúvidas antigas, ou vive com a sensação de que a vida ficou suspensa num tempo que não volta, respira. Respira fundo. A dor vai deixar de gritar. E quando isso acontecer, talvez você descubra que lá dentro, bem lá no fundo,
ainda existe uma vontade de viver que nunca foi embora. Ela só estava quieta, esperando você escutar. Eu não sei o que vai ser do amanhã, mas sei que hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém inteira. Alguém que amou, que perdeu, e que, mesmo assim, teve coragem de amar de novo. Nem que seja primeiro a si mesma. E olha, se um dia, num desses bailes da igreja, você vir uma senhora de vestido florido dançando devagar com um senhor de camisa azul, pode ser que sou eu. E se for, sorri pra mim. Porque você vai estar vendo o milagre que é continuar acreditando. Se você chegou até aqui, respira um pouquinho. Fecha os olhos e deixe essa história repousar dentro de você. Talvez, em algum canto da sua vida, também exista um Valdir. Alguém que não soube dizer tudo com palavras, mas que, no fundo, amou você do jeito que conseguiu. Ou talvez, seja você mesma quem esteja aprendendo agora a se acolher. A entender que não precisa ter todas as respostas para continuar. Se essa história te tocou, me conta. Me conta o que passou no seu coração. Me diz se você também já viveu um amor cheio de silêncios. Ou se está vivendo agora esse tempo de reconstrução, de fé, de reencontro com a mulher que existe em você. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo, há quanto tempo me acompanha e o que essa história despertou em você. Esse canal não é feito só de narrativas. É feito de laços. De mulheres como você, que sentam um pouquinho para ouvir e, sem perceber, se veem dentro de cada palavra. Se essa história falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas só faz isso se sentir que aqui, nesse cantinho, você foi compreendida. A gente se encontra no próximo vídeo. E até lá, se cuida com carinho. Porque você merece.